sua família. Dora está chegando já daqui a pouquinho. E o nosso tema de hoje, antes de fazermos a nossa oração inicial, né? Hoje nós vamos falar sobre mulheres notáveis da Bíblia, né? E hoje a gente fala de Abigail. E a gente vai aproveitar que esse mês de agosto completa 17 anos da Lei Maria da Penha. Então a gente vai aproveitar e falar também sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. Estamos ao vivo também no Facebook. Enviamos o link aí, você querido, querida, que além de nos ouvir, gosta de nos ver, né? E a gente tem tido muitos pedidos também para que a gente possa estar gravando, né? O nosso programa. E aí está. A gente está tentando, né, irmã Osvaldo? Nós vamos acertar em nome de Jesus. Um pouquinho de cada vez, né? Um passo de cada vez. Vamos fazer nossa oração inicial, né? Para que Deus venha abençoar este programa. Para que Ele venha nos usar, né? Como um instrumento da obra dEle. Aqui nesta manhã, que não seja a minha boca, não seja a boca da Dora, do irmão Osvaldo, mas que seja aqui o Espírito Santo do Senhor para nos guiar e nos direcionar nesta manhã. Senhor meu Deus, poderoso Deus e eterno Pai que estás no céu, te agradecemos, ó Pai, por este dia que o Senhor nos permitiu estar aqui. Obrigada por esta linda manhã que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Pai, pelo ar que respiramos. Obrigada por ter aberto os nossos olhos neste dia. Muitos não puderam, ó Deus, ter este privilégio, Senhor, de acordar e de falar contigo, Senhor, de dar bom dia a um familiar, a um amigo, ou até mesmo sozinho, mas ali louvando, meu Pai, engrandecendo o teu santo nome. Obrigada, Pai, por mais um programa que o Senhor nos concede nesta manhã. Obrigada por cada ouvinte, meu Pai. Obrigada, Deus, por cada um que neste momento está na escuta, ou que está, Senhor, pelo Facebook, Senhor, nos vendo. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, poderosamente nesta manhã. Que o Senhor venha nos usar, meu Pai, como instrumento da tua obra. Que seja, Pai, o teu Espírito Santo a falar através de nós. Que o Senhor venha nos usar a mim, usar a Dora, usar o irmão Osvaldo. Que o Senhor venha usar cada um nesta manhã, ó Pai. Aquele, Senhor, que falará conosco, ó Pai. Que o Senhor venha suprir as necessidades dele. Nós não sabemos, ó Pai, o que cada um tem passado, mas o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada íntimo e cada necessidade. E nesta manhã nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, Dora. Acabou de chegar aqui nos nossos estúdios. Hoje nós temos que estar mais próximas, né? Por causa do Face, né? Que a gente está aí transmitindo, fazendo aí a vontade, né? De cada... Vamos nos ajeitando aqui, mas vai dar certo. Olha aí, Dora. Tá aparecendo? Pode chegar mais, Dora. A vontade, né, de cada irmão. Unidos seremos mais. É isso. Juntas somos mais fortes. Para honra e glória do Senhor bom, Jesus. Tá. Bom dia, Dora. Pai do Senhor Jesus. Bom dia, Cris. Bom dia, Cris. A paz do Senhor. Para você, para o irmão Osvaldo, para todos os nossos, né, queridos e amados ouvinte, né, que está nos prestigiando nesta manhã. Amém. Que o Senhor Jesus venha abençoá-los grandemente. Amém. E hoje nós temos participação especial, viu, Cris? Sério? Que Temos. benção. Apesar de ser pelo WhatsApp, Ah, mas nós vamos ter Deus é bom. bem de longe. Ah, Deus é bom. Deus é bom. Deus tem
levado, né, este programa aí a muitos lugares dos quais nós não alcançaríamos fisicamente, né? E Deus tem nos enviado, né, por meio dessa rádio, que é uma bênção de Deus, é um instrumento da obra do Senhor Jesus. E Deus tem feito maravilhas. Eu tenho, para honra e glória do Senhor Jesus, Dora e irmão Osvaldo, eu tenho tido muitos feedbacks positivos. E eu tenho me alegrado bastante e eu me emociono porque é para Deus, né? Nós somos instrumentos da obra de Deus. E eu me emociono quando cada pessoa vem e fala, olha, eu tenho ouvido o programa, tem sido uma bênção, sabe? Tem edificado a minha vida. Então, de alguma forma, a palavra de Deus, porque é ela quem transforma, né? É por meio da palavra. A palavra é quem transforma. E uma vez que a palavra entra, né? Uma vez que Jesus entra por meio da palavra, nunca mais a pessoa é a mesma, né, Dora? É verdade. A palavra, ela transforma, né, Cris? Deus é fiel. E nós temos isso, né, registrado, tanto na Bíblia, quanto vivenciado a transformação de muitas pessoas através da palavra. É verdade. Deus é maravilhoso. Vamos de agradecimento ou vamos de música, irmã Val? Vamos de música e a gente já retorna para a honra e glória do Senhor Jesus. A noite vai passar, meu irmão. Não tô conseguindo pegar você aqui, não? Tô conseguindo aqui. Por quê? Deixa eu ver. Pelo Face? É Facebook. Derrubando tudo. Essa música é Como linda. inundação, foi como furacão. Você sabe que é uma das músicas mais tocadas hoje aqui na rádio? Pra onde recorrer? Você viu a posição nossa no ranking? O tempo está fechado. No Brasil, no estado e no município? Ninguém pra ajudar. Não viu não? Mandei pra você não, Dora? Tá tudo acabado. Mandaram o ranking da gente. E nós estamos em segundo lugar aqui em Pirapora. Fique assim, porque Jesus viu. Fica difícil assim, Eu ó. gemi. Porque aí aqui dá pra ver meu Ele rosto. já ouviu. Tá dando pra ver seu rosto? Isso. Assim dá pra ver meu rosto. E aí, irmã, tá tranquilo aí? Tá? Ai, Dora. Como que eu faço para ele poder entrar? Ele entrou pelo link. Viu o link que eu enviei? Nesse bloco pro comercial, nós não vamos rodar música não, tá? Na hora que eu fizer assim pra vocês, é pra entrar no comercial. Dora, tenta entrar pra ver o áudio, como é que tá a altura aí, fazendo favor. Eu vou mandar aí pra você. Aí você... Trazendo a aflição e no teu coração faltar um sorriso. Eu te mandei o vídeo, viu, irmão? Mas não fique assim, porque Mas é o Jesus seguinte, gente, ó. Dora sabe trabalhar, não sabe? A Dora sabe trabalhar aqui, não sabe? Então é o seguinte, eu venho. Quando eu for acontecer de eu viajar ou qualquer coisa assim, eu falo vocês. A intenção nossa é realmente que a gente faça tudo. Porque como Gisele hoje não pôde vir, Dora vai fazer uma parte e eu vou fazer outra. Ah, tá. Mas se precisar de mim, não tem problema não. Não, tá. Mas é para aliviar o senhor mesmo. Não, mas se porque precisar... por causa da questão da produção, sábado é mais difícil. Pois é, mas se precisar, pode contar comigo, tá? Mas é por isso mesmo. Ah, que negócio aqui de novo. Tenta abrir aí. Eu não tô conseguindo. dizendo assim pra mim. Me procura aí, Cristiane Farias, Coach Deixa eu ver Farias. se eu tenho. Tempo de cantar. Te atrapalha, Dora? Tempo de cantar. Fica no toque, tá? Tá chegando. Essa aqui? Aí é Christian
Christian Farias. Deixa pro canto. Que é meu irmão. Mandei uns áudios aí pra você. O dia vai Legal. chegar, Participação. sorrindo pra você. E toda a solidão, como o vento voou. E no teu coração, um sorriso voltou. Se o vento não passar, E agora? dizendo assim pra mim, Tá transmitindo, tá? que é tempo de transmitindo. cantar. Tá querendo pedir uma musiquinha? É tempo de cantar, meu irmão! Você está ouvindo o Programa Para Elas, um bate-papo sobre a influência da mulher cristã na sociedade. Vamos lá? Aleluias. Glória a Deus. Dora, hoje nós vamos falar de Abigail. Uma história muito linda, Verdade. que aos olhos, assim, aos olhos humanos, impossível o que Deus entregou para ela. É verdade. Porque quando você é limitado a algumas coisas, você se sente impotente, né? E Abigail não. Mesmo com as limitações dela, ela conseguiu achar graça aos olhos do Senhor e mudou toda a história da sua família. Isso é bênção, né, Cris? É verdade. Aleluias. Eu queria mandar um abraço antes de você iniciar e nossos agradecimentos, né? Que nós não fizemos ainda. Queria mandar um abraço. Ai, gente, engasguei. Para minha amada amiga Zélia Oliveira Silva, que é tia do meu esposo, que é uma amiga, uma querida, uma pessoa abençoada, uma pessoa que Deus tem guardado com muito carinho. Zélia, Deus tem propósito em sua vida, minha amada. Creia no milagre, porque Deus é perfeito, né? Deus é fiel. E Deus tem guardado toda a família, sabe, do meu esposo, Glória a Deus. para a honra e glória do Senhor. Deus é fiel para cumprir, né, Dora, todas as promessas, né? Um abraço, Zélia, de coração, te amo, viu, minha querida? E os agradecimentos aí ao nosso pastor presidente, né? Nosso pastor Salomão Ramos de Queiroz, nossa missionária Rita Queiroz, nossa mãezinha na fé, minha amiga Elaine, né, e toda a sua família, minha sogra Maria de Jesus, que eu não posso deixar de falar, minha cunhada, né, pastora Kelly, que esteve aqui conosco a semana Foi bênção, né, passada, e Cris? foi bênção, Foi né, bênção. como Deus falou, através da vida dela, né, por meio do testemunho, né, que ela nos trouxe, pelo louvor da Camille também, da cantora Camille, foi bênção de Deus. E pela irmã, pela dona Ione, que nos visitou na igreja, mora aqui pertinho, Dora, e ela, eu acho até que eu até comentei, né, que ela falou que ela veio à igreja, irmão Oswaldo, para conhecer as pessoas que falavam na rádio. E aí ela falou assim, ela reconheceu minha voz, Dora. Aí ela falou assim comigo, eu tô reconhecendo. Aí eu falei, eu sou Cristiane Farias. Ela, gente, você é a moça do programa. Eu falei, sou. E eu vim aqui para falar, eu quero conhecer aquele povo que fala de Deus. Eita, maravilha. Né? Então, assim, são feedbacks, são testemunhos, assim, para edificar, sabe? Pra gente saber que Deus tem se alegrado, né, de alguma forma com esse programa, e Deus tem nos abençoado, né, Dora? Acho que com toda dificuldade, com todo perrengue que todo mundo passa, né, em Cristo Jesus é muito mais fácil, né? Deus
tem tido com a gente, tem estado com a gente em todo o tempo. Quando a gente fala Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, não é só um título de um filme, né? É uma verdade. Mandar abraço para a tia Lucinha, para a Peta, para a Fátima, que são as tias do meu esposo, minhas tias também, né? Minha irmã Aline Farias, meu sobrinho Miguel Farias, minha irmã Jaqueline Farias, que é militar, estava ali em Diamantina, fazendo uma prova, acho que para sargento. Que Deus continue guardando. Ela também leva a palavra de Deus, né? Para aqueles que Deus envia, né? Porque é Deus que nos envia para falar a palavra dele. Verdade. Então, um abraço aí para todos. Se eu esqueci de alguém, me perdoe em nome de Jesus. Como de costume, eu gosto muito de fazer a programação todo dia no caderno. Mas essa semana eu não consegui. Mas que Deus abençoe você, querido ouvinte, né? A irmã Valdelice, que é da Igreja Manaim, que eu encontrei também lá na Batista, no evento que teve na Batista. Que Deus abençoe a sua vida, minha amada Renata Magalhães, da Renovo de Davi, irmão Marquinhos, Emily, Davi e Manu. Que Deus abençoe vocês, a mãe da irmã Renata, que Deus abençoe poderosamente. Estive ontem lá na Renovo e a gente conversando e ela falou, olha, eu ouço o programa de vocês, quando eu gosto, quando eu não gosto, eu nem ligo. Então, que Deus abençoe, minha amada, que Deus continue te abençoando poderosamente, tá? E vai falando pra gente aí, porque nós somos humanas, né, Dora? A gente erra. Nós sabemos que nós estamos em constante, né, aprendizado, né, Cris? É verdade, a gente precisa muito, sabe, do feedback de vocês. Eu gostaria também, Cris, de mandar aquele abraço, né, para os nossos irmãos que têm nos ajudado em oração, que têm nos ajudado, né, participando, né, do programa. E sempre tem essa cobrança. Lembra de mim lá. Jesus abençoe grandemente. Eu vou falar toda a congregação para tomar um tempo, né, não tomar muito tempo. Mas eu gostaria de agradecer toda a congregação do Bairro Sagrada Família que tem, né, nos ajudado bastante, né? Tem nos incentivado. Que Jesus abençoe as nossas irmãs, os nossos pastores, os nossos irmãos da congregação. Jesus abençoe grandemente. Como eu te falei, Cris, no sábado passado. Tem até criança, tia, eu te ouço, viu? Jesus abençoe as nossas crianças assistidas pela Jeruel, lá na Sagrada Família, que nos ouve, né? Jesus abençoe vocês grandemente. E eu creio que o Senhor Jesus, ele está abrindo portas, Cris. E eu creio nisso. E outro abraço também muito especial que eu vou mandar vai ser lá para a Espera Feliz. Nosso pastor Ramon Santana, juntamente com a sua esposa, nossa irmã Renata, o seu filho Ravi. Que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Que essa família abençoada, no qual a gente tem bastante saudades, né? E eu creio que em breve eles vão estar aqui. Fazem muita falta, né? As congregações do campo, né? O Bahia, Icaraí de Minas, Lagoa dos Patos, Ponto Chique, Barra do Guaicuí, Bentópolis de Minas, São Romão, Buritizeiro, né? Buritizeiro nos ouve bastante. Para as irmãs do Círculo de Oração, lembrando que amanhã vai ter o pré-congresso, né, geral do Círculo de Oração. E ainda há vagas, viu, Dora? Ainda há vagas no ônibus, né, Cris? Na caravana. E é maravilhoso nos reunirmos para poder adorar ao Senhor. Como Deus falou em São Romão. Em São Romão, bênção, né? Se você ainda tem vaga, então se você tem esse desejo de estar cultuando ao Senhor ali juntamente com todas as irmãs de Bentópolis, né? Eu creio que vai ser bênção. É verdade. É só entrar em contato com a nossa irmã Gisele e a gente, né, Cris, ainda coloca seu nome lá, né? Com certeza. Para você poder participar. Não perca a bênção. Às vezes, o inimigo coloca distrações, Dora. Coloca ocupações
que podem ser realizadas posteriormente. E cria na gente um gatilho de urgência. Aí eu falo como coach. Cria na gente um gatilho de urgência. E na cabeça da gente, a gente tem que fazer aquilo naquele momento. Só, meu querido ouvinte, para você em especial, minha querida ouvinte, não perca a bênção. Sabe? Aquilo que você pode fazer segunda-feira, né, Dora? Não faça no domingo. Não perca essa bênção. Deus vai falar poderosamente. Eu creio em nome de Jesus que Deus tem bênçãos guardadas ali naquele local amanhã em Bentópolis. Porque Deus não erra. E Deus marcou esse dia. Né? Esse dia Deus colocou no coração da nossa irmã Rita. Um abraço para nossa irmã Rita Queiroz. Está mandando um abraço aqui para toda a equipe. Deus abençoe a vida da senhora, do pastor Salomão, toda a família. Eu amo vocês demais. E Deus tem colocado no coração da irmã Rita e da irmã Gisele, né? Que faz parte do programa também. E não está conosco, né? Porque está engajada nesse propósito. Nós louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Gisele. É verdade. No qual ela tem auxiliado muito a nossa coordenadora, nossa irmã Rita. É verdade. Jesus abençoe sua vida grandemente, irmã Gisele. Estamos com saudades, né, ouvintes da voz da nossa irmã Gisele. E eu creio que em breve, muito em breve, ela vai estar aqui falando. Em nome de Jesus. E logo tem o congresso, tá vindo aí, né? Pois é, eu acho que... Outubro, meu Deus, passa voando. Então, amadas, mais um recado sobre o pré-congresso amanhã em Bentópolis de Minas. Ainda há vagas. Nós vamos aqui disponibilizar o número da Gisele. Vamos perguntar a Gisele aí se a gente pode disponibilizar o número dela pela rádio. E aí a gente passa para você, a gente vai ver com ela, né? Se a gente pode. E a gente passa para você, minha querida, mas não perca a sua bênção. Sabe, às vezes está em seu coração, ou às vezes você está em busca de uma resposta, né, Dora? É verdade. E aí, amanhã vai ser o dia da sua resposta. Acho que você precisa crer, sabe? Você precisa crer. Como eu falei anteriormente, o inimigo ele tem colocado esses gatilhos de urgência na nossa vida. Às vezes, irmão Oswaldo, a gente precisa ir para a igreja e de repente chega alguém batendo no portão. Algo para resolver. Ou de repente você lembra que você tem alguma coisa para fazer. Então esses gatilhos aí de urgência vão acontecendo, às vezes é como forma de distrair mesmo, te tirar do propósito. E o nosso propósito, o nosso alvo é Cristo, minha querida. Então faça um esforço, sabe? Se você pode, e é claro que existem aquelas pessoas que realmente não podem, mas se você pode ir, vá, não perca a sua bênção. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai falar poderosamente. Deus tem preparado o dia de amanhã para cada um que estiver lá, né, Dora? Com certeza, vai ser bênção para a sua vida. Eu creio que o Senhor vai falar grandemente, porque Ele tem também falado, né, Cris? Muito, Deus tem falado. E Deus fala nos detalhes e a gente não presta atenção. Porque às vezes, irmãos Valdo, a gente fica esperando uma coisa muito grande acontecer, né? E Deus está falando o tempo inteiro, Dora. O tempo inteiro Deus está falando. E a gente não tem observado, a gente não tem prestado atenção. E Deus fala, meu querido, nos mínimos detalhes. A gente precisa estar atenta ao ouvido do Espírito Santo, né? E a gente vai logo de apoio cultural, correto? Correto. Ele fez um minutinho pra gente ali, não pode perder, né, Dora? Vamos de apoio cultural e voltamos já já. Cada dia que passa, vocês vão se soltando mais. Né? Apoio Cultural, Rádio Vale FM. Dicas de Você saúde, mandou 2 áudios, não foi?
Farmácia e Drogaria Pirapora, 3740-2344. Ele está apresentando, Saúde é né, coisa falando. séria. No segundo, ele dá uma descrição Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa Aí o para segundo ficou um manter pouquinho uma mais vida extenso, porque ele vai poder saudável. fazer dois. Sabe Quem que é? verão Pastor pode Wayne? ser uma temporada Não, Ramon. complicada, já que preciso lidar de forma mais intensa com a produção excessiva de brilho. Quer saber como manter a pele Muito sequinha bom. e Você já vai saudável, colocar no mesmo primeiro? nos dias Eu vou Agora? mais colocar porque quentes? ele não fica Não aquela lava coisa o rosto com repetitiva, água eu falo em quente. cima do que ele Use falou, água porque ele micelar já pela manhã, use protetor solar. porque senão eu Não começo a use falar e Bom, falo que ele... O Use áudio tá bom, maquiagem viu? leve. Tá bom? Tá. Ai, Dicas de saúde. semana passada falaram. Eu não sei porque que eu não consigo tirar, eu não consigo abrir. Vamos supor igual aqui, né? Eu venho aqui e vou pesquisar o seu nome aqui, Cristiane Farias. Não sei porque que não aparece o seu vídeo aqui, por quê? Coach Farias. Coach Não, pois é, Farias. mas é esse aqui, não é não? Farmácia e drogaria Eu tenho uma página dentro da minha página principal. Pois é, como é que é porque eu não sou seu amigo aqui? Procura Coach Farias. Eu coloquei aí, Coach Farias. Avenida Cristiane Bonifácio Faria, Machado de Cristiane Miranda, 266, bairro Nova Pirapora. Quer que eu procure? Farmácia e drogaria Pirapora. Coloque pra mim, quando eu já pegar e já Ouça entrar. o programa Encontro com Deus todas as segundas, quartas e sextas-feiras, de 13 Olha, horas estreia às dia 14 4. horas. Programa Encontro com Deus. Apresentação Pastor Leônidas e equipe. Igreja Assembleia de Deus Santa Ele ia trabalhar à Geração. noite, aí surgiu a Avenida vaga de dia. Bonifácio Machado O Washington de saiu. 1316, bairro Santa Mariana. Ah, o Washington. 104,9 Esse é o problema de FM. cuidar, que dá Rádio muito Vale, trabalho também na Dona igreja, Vale, né? Tô com Cristo. Anuncie com a gente. Anuncie na Vale FM. Temos os melhores planos para a sua publicidade. Aqui, ó. Além de um profissional preparado para auxiliar na criação do seu texto e gravação do... Você viu que se eu conversar com você, sai aqui também? Eu tenho que ficar caladinho. O pessoal tem que fazer assim, ó. Apoiador, Rádio Vale FM 104,9. Dona Vale. Mas pode falar, quer usar esse som aqui? Tá salvo aqui agora? Quer usar esse microfone aqui? Eu? Se você quiser usar pra conversar com a gente, pode. delícias pra você. Não, mas Temos é porque marmitões, melhor não, você tem aí. peitos e marmitas, caldão, canjica, Ó, gente, o som porções aqui de tudo normal, fritas de tá? carne e peixes, jantinha e o mais delicioso Ah, agora tá cachorro curto, pela cidade. Ainda fazemos serviço de buffet. Ligue agora, teleentregas 38 99987 2665 ou venha até a Cantina da Leite, na rua Eufigênia Araújo Soares. Eu peguei um orçamento 206, do- bairro Bom Jesus, Cantina da Leite. Hortifruti Preço Bom. Produtos de qualidade com ótimos preços. Toda Tem, mas depois tem quinta-feira que temos tá, reposição tá. de verduras e frutas Por quê? fresquinhas. Além disso, temos Por que carvão conversar? para churrasco. Atendemos de segunda a a gente fala. sábado, das 8 às 19h30 e aos domingos das 7h30 às 14 horas. Chama no zap e confira as nossas ofertas. 99104-8977 ou venha nos fazer uma visita. Rua Professor Alzira Ferreira 202 no bairro Cidade Jardim. Hortifruti Preço Bom. Os melhores preços você encontra aqui. 104,9. Um amor de rádio. 9h33. Você está ouvindo o Programa Para Elas, um bate-papo sobre a influência da mulher cristã na sociedade. Voltamos, aleluias. Irmã Rita está falando no Face. Estamos aguardando as irmãs e os irmãos também para esse grande evento em Bentópolis de Minas. Vai ser bênção. Então, meu amado ouvinte, é para você também, né? E olha, não tem coisa melhor do que a família, né? Tá adorando ao Senhor juntos. Então, meu amado irmão, querido ouvinte, né? Minha amada irmã, querido ouvinte, vocês estão mais do que convidados para estar participando ali, porque eu creio em nome de Jesus que vai ser bênção.
Vamos de tema? Vamos de tema, né? Hoje estaremos falando sobre a Abigail, uma mulher muito usada por Deus por causa de um conflito, né? Para amenizar um conflito. Verdade. E nessa manhã nós somos chamadas para entendermos isso nas nossas vidas, que às vezes nós somos chamadas para resolver conflitos. É verdade. E se não tivermos sabedoria, ousadia, coragem, a gente não consegue. Então nós vamos começar com o nosso participante especial, né? O nosso pastor Ramon, irmã. Ai, bênção de Deus. Que saudade dessa família linda, né? Ramon. Lá de Espera Feliz, ele está participando juntamente, né, conosco aqui nessa manhã. E eu quero agradecer, né, o nosso pastor Ramon por ter nos abençoado. Glória a Deus. Então vamos ouvir a paz do Senhor, pastor Ramon. Paz do Senhor, pastor Ramon. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui que nos fala é o presbítero Ramon, pastor local da Assembleia de Deus, aqui da cidade de Alto Caparaó. Estou muito honrado, feliz em poder, neste momento, compartilhar uma breve história bíblica que é bastante relevante para os nossos corações. Eu quero falar acerca de uma mulher que se chama Abigail. Isso mesmo, a mulher que parou um exército. É uma história muito linda, uma história muito importante e que se encontra no primeiro livro de Samuel, no Antigo Testamento, no capítulo de número 25, ou seja, todo o capítulo de número 25 de 1 Samuel relata acerca da história de Abigail. Abigail, dentro da sua história, contém mais dois personagens importantes. Quais personagens são esses? Nabal e também o rei Davi. Então, dentro dessa história que carrega esses três personagens, nós vamos perceber que Nabal, ele era esposo de Abigail. Nabal, ele entra em contrito com Davi, que até então ainda não era rei. Dentro deste atrito, gera-se um cenário de conflito. O exército de Davi era um exército poderoso. E então, Abigail ouviu falar acerca desse cenário conflituoso entre Davi e Nabal. O que Abigail fez? Ela pegou algumas especiarias, pegou alguns banquetes, chamou os seus servos e foi até onde Davi estava. Ou seja, ela teve ousadia, teve coragem, e quando se chegou até Davi, ela pediu clemência, ela suplicou para que Davi não fosse contender com seu esposo Nabal, pois ela sabia que se houver esse conflito, Nabal iria morrer, o exército dele iria morrer e automaticamente a sua família estaria acabada. Então, ela consegue resolver este atrito entre Nabal e Davi. Nabal passa um tempo, ele falece. Quando Davi ouve falar disso, ele manda os seus servos até Abigail para fazer um pedido de casamento para que ela se tornasse a sua esposa. Mas antes disso, nós conseguimos tirar algumas lições preciosas acerca da vida de Abigail. Primeiramente, Abigail, ela foi resolver um problema que era um problema que saiu de dentro da sua casa, mas não era, à primeira vista, de responsabilidade direta de Abigail. Porém, ela assumiu a sua responsabilidade familiar e foi resolver um problema que não foi ela que começou. O que nós aprendemos? Muitas das vezes, nós vamos ter parentes, famílias, pessoas próximas de nós, dentro da nossa casa, que vai cometer um erro. E mesmo que este erro não seja nosso, eu não tenho que ser conivente com este erro. E mesmo não sendo conivente, não concordando, eu também posso achar alguns meios para poder ajudar a solucionar este problema. Abigail poderia ter jogado na cara de Nabal e falar assim: é culpa sua que a nossa família acabou. Não. O que ela fez? Ela assumiu a responsabilidade familiar e correu atrás da solução para o problema da sua família. Então nós aprendemos
que ela foi ousada, corajosa e assumiu uma responsabilidade que não era dela, por amor da sua família, por proteção à sua família. Que nós viemos ter muitas Abigails em nosso meio, no século 21, e que nós viemos extrair diversas lições dessa história, em como não ser como Nabal e ser como Abigail. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, olha que bênção, né? Eu amo a explicação do nosso pastor Ramon, porque ele deixa assim, tudo nos mínimos detalhes. Bem objetivo. Bem objetivo. Eu louvo a Deus pela vida dele. E no momento que eu estava conversando com a esposa dele, eu falei assim, gente, vou pedir uma participação. E no momento, em poucos minutos, ele já fez essa participação e enviou, foi bênção. Agradeço muito o nosso pastor Ramon pela sua participação. E vamos de tema, Cris, por quê? Porque a história de Abigail, né? O nome dela já diz, né? O nome dela já tem um significado, né? O nome dela significa pai feliz. Então, o nome de Abigail significa pai feliz. Já o nome do seu esposo, né? Já tem um significado já bem específico para as atitudes dele. Louco ou sem juízo, Nabal, louco ou sem juízo. Então a gente vai observar que o nome de Nabal já trazia, né, uma certa bagagem para a vida dele. E isso ele se apegou a essa situação. Nós vamos ver que quando Nabal ele é beneficiado por Davi, né? Ele fica abençoado por Davi, ele ficou de boas. E quando ele observa que ele não precisa de Davi, ele acaba se fechando para ajudar Davi, quando Davi precisa dele. E Abigail, quando ela se vê na situação de que o seu esposo estava fazendo algo errado, né? Ela, como uma mulher de Deus, como uma bênção nas mãos do Senhor, mesmo que seu marido estava fazendo algo errado, mesmo que ele fazia algo errado, mesmo que às vezes ele era sem juízo, ele era tolo, Abigail, ela era centrada, né? Ela era centrada na sua família. E a gente vai observar o texto, Cris, nós vamos ver que ela não teve filhos, né, durante o casamento, durante o tempo que ela esteve casada com Nabal. E eu imagino que esse casamento para ela não foi um casamento como a gente observa, né, nos filmes, a gente observa nos contos, aquele casamento a mil maravilhas. Eu imagino que não. Por Nabal ser um tolo sem juízo, ele fazia muita besteira. É engraçado até que lá no texto, né, bíblico, 1 Samuel, lá de 25, de 2 a 42, lá fala das atitudes dele. Ele gostava muito de beber, né, de fazer festas. Ele gostava muito de farra. Então, ele era um homem rico, né? Mas ele gostava muito de estar com os amigos, né? O texto fala que ele gostava muito de estar com os amigos e bebendo. Ou seja, se ele está com os amigos e bebendo, ele está longe da esposa, de quem ele deveria estar perto. É verdade. Não é? Então, são algumas situações que a gente traz, né, à luz da Bíblia, mas para hoje, para os dias de hoje. Quantos Nabals existem? É verdade. Né, Dora? Tem quantos homens hoje, quantos Nabals. E, infelizmente, até dentro da igreja, eu não falo com a questão da bebedice, mas, às vezes, dá muito valor e olha demais o emprego. Eu não estou falando que não tem que olhar, né?
olha demais outras situações, né? Gosta muito do futebol ou gosta muito, às vezes é muito voltado só para a obra, né? A valorização, né, valorização extrema em certas coisas, e o que verdadeiramente assim importa, né? Porque a Bíblia mesmo nos diz que nós precisamos de cuidar dos nossos. É isso. Né? Se nós não cuidamos dos nossos, nós somos loucos. É. Então nós precisamos cuidar dos nossos. Por quê? Porque quando a gente cuida, né, nós temos aí uma base para poder prosseguir. E o pastor Ramon, ele tocou num assunto, numa parte que eu achei muito importante. Ele ter falado que ela não foi conivente com o erro dele. E quantas vezes nós nos fechamos os olhos e fingimos, jogamos debaixo do tapete, debaixo do cobertor, irmão Oswaldo, e fingimos que não está acontecendo quando está acontecendo algo de errado em nossa casa. E nós nos acovardamos e nós não fazemos da forma correta, da forma que Deus fala. Isso é bíblico, a justiça, né? Nós devemos ser justos em tudo. E se há algo errado em nossa casa, é necessário que a gente corrija, que a gente conserte, né? E se a gente não tem condições psicológicas ou de conhecimento mesmo para a gente poder corrigir, a gente tem os meios hoje, né, Dora? Aquele tempo ela não tinha, né? Então ela usou da sabedoria para ela poder ir lá e resolver. Olha só o que ela fez. Ela evitou a morte de toda a família, né? A morte dela já estava decretada. Foi o que Davi falou, né? Com 400 homens, quem que iria viver ali? Então, assim, não tinha como. E aí, ela, com toda a sabedoria, ela foi lá e corrigiu um erro. Ela não foi lá perguntar a Nabal: olha, você errou, eu vou ir lá e vou corrigir. Porque eu tenho certeza que Nabal não deixaria ela ir. Não deixaria, com certeza. Então, ela agiu com sabedoria. O que ela fez? Pega os servos, vamos levar tudo que tem de melhor aqui. Pode levar toda a comida. Vamos, eu mesmo vou lá para me certificar, para me olhar para o rosto de Davi e ver que Davi se alegrou, né? Com um arrependimento, né? Então, assim, do que Nabal fez. Então, não foi o Nabal que foi lá pedir perdão, mas Davi viu a sinceridade, né? Do coração e a forma ética com que ela atuou naquele momento, reconhecendo Davi como rei, né, e como ungido do Senhor. Como ungido, né? Que é principal, né? Não só como rei, mas principalmente ela viu Deus ali, o Senhor com Davi o tempo todo, né? E aí isso evitou com que não caísse, né? Ali ao fio da espada toda a sua família. Ao fio da espada toda a família. Eu ia falar uma palavra, mas essa palavra vira um palavrão para quem não tem conhecimento, né? É verdade. Então, Cris, outra coisa também que a gente observa muito nessa história é o seguinte, porque se formos colocar assim uma vírgulazinha em cada situação, em cada momento, a gente vai ver que Abigail, né, ao ela estar observando o acontecimento, sim, ela toma uma decisão. Ao ela chamar os servos e ordenar. Então ela tinha uma posição dentro do lar. E ela fez uma escolha, né? Isso. Ela tinha a sua posição de esposa, né? De ordem dentro do lar. Verdade. Por mais que Nabal era um sem juízo, era um homem tolo, eu imagino, eu creio que as tolices que ele aprontava, ela estava sempre ali equilibrando para poder o seu lar não ser destruído. É verdade. Mas chegou um ponto em que, querendo ou não, ali foi o ponto crucial, né? O que ele fez foi uma coisa difícil de se reparar.
É verdade. E o que ela se ateve? Ela se ateve à humildade. Né? Ela se ateve à humildade e ordenou aos servos, e tudo que ela ordenou, os servos fez. Quando ela chega na presença de Davi, ela ainda pede Davi clemência pelo seu esposo, por mais que ele estava errado, né? Ela pediu clemência porque ela sabia que seria toda a sua casa, né? Seria morta. É verdade. Né? Toda a sua família, toda a sua descendência. Então, ela amenizou um conflito que tanto para a família dela quanto para Davi e todos os seus homens havia matar pessoas inocentes. Por quê? Porque só Nabal que disse não. Quem é Davi? Você não conhece. Quero nem saber desse homem. Significa que ele era mais pro lado de Saul do que pro lado de Davi, né? Dá-se a entender, né? Ele não gostava. Então, assim, para ele tratar com aquela rispidez, né? É claro que ele, como um homem de posse, ele era inteirado do que acontecia naquela época. Ele era um descendente de Caleb, né, Cris? É. Então ele tinha uma descendência já assim aos pés do Senhor. Sim. Um homem que... Quem foi que Caleb? Não fez como Caleb? Não. Era o contrário. Ô, papai. Tipo assim, né? Teve um exemplo dos seus antepassados, mas ele não seguiu. Isso é muito sério, né? Quantos exemplos a gente tem dentro da família, a nossa liderança na igreja, né? No trabalho, o nosso líder. Eu não estou falando que são todos sábios, não, né? Mas a gente precisa aprender aí com a Abigail a equilibrar, a colocar na balança. E a Abigail, eu tenho certeza, ela teve uma característica fundamental, a humildade. Né? Lá em Mateus 11, 29, lá Jesus fala: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, a humildade é uma característica que é um diferencial. Por quê? Porque com a humildade, você produz frutos por meio da humildade, né? Quais são esses frutos? Vários. Amizades, compaixão, como a Abigail recebeu, né? Recebeu a compaixão ali de Davi. Sabedoria, conhecimento. Quantas pessoas olham para... Vou exemplificar a Dora e fala: nossa, Dora, como tem um trabalho ali no Sagrada Família que é conhecida por todo o bairro, né? Porque você é técnica de enfermagem do PSF. Então, só tem um PSF no bairro Sagrada Família. Então, eu tenho certeza que quando as pessoas vão procurar a Dora, Dora trata as pessoas com humildade, com empatia. É claro que não dá para falar assim para todo mundo, né, Dora? Porque situações, né? Existem situações e situações. Infelizmente, existe um sistema. Né? Existia um sistema naquela época. Hoje existe um sistema também. Tem uma quantidade de fichas. Mas eu tenho certeza que Dora tem a humildade de explicar para as pessoas. A grande dificuldade, Cris, de nós seres humanos é entender a necessidade do outro. Porque humildade, no momento ali, a Abigail, ela entendeu a necessidade de Davi. Davi, ele estava o quê? Ele estava fugindo de Saul. Então, se ele estava fugindo, com certeza já tinha dias que ele estava fugindo de Saul. E com Davi, tinha homens com Davi. Um exército com Davi. Então, eu imagino que aquele exército precisava de provisão. E quando Davi chega a procurar Nabal, porque ele tinha uma necessidade, e ele sabia que anteriormente ele já tinha tido um contato com Nabal, ele já tinha oferecido algo para Nabal de bom. Eu imagino que Davi não foi ali somente para poder
receber, né? O que ele tinha feito para Nabal, mas sim, ele tinha em sua mente que Nabal era um amigo, porque ele já tinha ajudado Nabal. E Nabal, ele se mostra inimigo de Davi. Ao perguntar, quem é esse? Quem é Davi? Para mim não faz diferença, né? Se é servo, se é rei. Para ele não fez diferença. Ele não reconheceu Davi como ungido do Senhor. Ele não teve humildade. Não teve humildade. E Abigail não, ela reconhece que Davi era ungido do Senhor e ela provê a necessidade que Davi, né, foi atrás ali, por ordem de Davi, os seus homens foram ali. Então, o que Abigail fez? Ela ajudou. Então, ela proveu, naquele momento, o que Davi precisava. E o interessante dessa história é que eu imagino que quando Abigail, ela faz isso, ela pensa na sua família em primeiro lugar. É verdade. Ela pensou na sua família em primeira mão. Ela não imaginava nunca, Cris, naquele primeiro momento, né, o que viria a acontecer posteriormente para benefício dela. Sim. Ela não fez pensando no que ela poderia receber, né? Quantos anos, a gente não sabe, né, dizer, quantos anos Abigail passou, né, durante o tempo que ela estava casada com Nabal, quantos anos ela teve de ver seu marido fazendo coisas erradas, né, ver a sua família, né, cada vez mais com dificuldade por causa das tolices do marido. É verdade. Mas em momento algum ela desejou a morte para ele, Cris. Ela teve humildade, né, e ainda olhou para ele. Ela poderia falar, não, ele é um tolo. Faça a morte ele mesmo, o que quiser. Tira esse fardo de mim. Mas ela não, ela foi humilde, ela foi amorosa, porque se fosse olhar a situação, sim, era para ela não ter entrado, né, sim, na história, pedido, né, não ter cedido por ele. Porque se a gente for analisar, ela não tinha filhos ainda. Então, aí no caso, era amor por toda a sua casa. Ô Dora, e eu fiquei pensando aqui, você falando aí sobre reconhecer quantas pessoas estão sofrendo, quantas famílias se encontram em vulnerabilidade. E vulnerabilidade aqui não é, quando a gente fala vulnerabilidade social, ou as pessoas confundem com pobreza, acham que vulnerabilidade é só pobreza. E não. Quantas famílias estão vulneráveis hoje, Dora, porque não reconhecem o Senhor como seu Salvador, não reconhecem que Deus pode mudar um rumo, pode mudar uma situação por meio de Cristo Jesus. Quantas pessoas não reconhecem, estão batendo cabeça, estão igual pica-pau, batendo a cabeça, sempre no mesmo erro, errando frequentemente e se perguntando por que isso tem acontecido comigo, por que que eu estou desse jeito, seja um desemprego, seja um filho que tem, hoje infelizmente é uma realidade. A nossa sociedade ela está doente pelo uso das drogas, né? E do álcool que é lícito, né? Porque a gente fala muito de drogas ilícitas, né? Mas o álcool é uma droga lícita e que tem destruído tantas famílias. Infelizmente, né, Cris? Às vezes os próprios pais, a própria família ensina os filhos a utilização dessas muito cedo, drogas né? ilícitas muito cedo. Então, às vezes a sabedoria, falta sabedoria nesse momento. Exatamente. Né? Por quê? Porque você não vê, não observa lá na frente. Você acha que ali um momento é de comemoração, é de farra, é de alegria, e você, com o passar do tempo, você vai ver que aquilo que iniciou com uma simples, né,
festinha, uma simples comemoração, vira um vício a ponto de você... vício que vira uma doença, né? E quando vira uma doença, se você não reconhecer, reconhecendo já é difícil. Imagina quando você não reconhece que você está doente, né? Quantas famílias estão no fundo, quase no fundo do poço, não enxergam uma luz, né, Dora? No fim do túnel, estão com esposo em depressão, esposa em depressão, porque não consegue, não enxerga uma solução. E isso, Dora, porque muitas vezes porque não reconhece que existe um Deus que pode mudar uma história, que pode transformar uma vida. Porque eu sou prova viva, né, a minha família, do milagre de Deus, né, do que Deus fez na vida do meu filho. Eu ouvi do médico, de 8 médicos ali que não poderiam fazer mais nada por ele, ali na Santa Casa, e que se ele fosse para os Estados Unidos seria feito o mesmo procedimento. E no momento em que o homem não pôde fazer, Dora, Deus foi lá e fez. Meu filho saiu para honra e glória do Senhor Jesus sem tomar uma gota de remédio. Ficou 21 dias no CTI. Ficou 1 ano com o intestino para fora. Todos os meses eu indo para Belo Horizonte. Então, assim, para quem ouve e vê ele hoje, acha que é mentira, né? Mas aí ele tem uma cicatriz enorme. E aí ele fala, mamãe, eu não vou tirar, porque é a minha história. Né? Então, assim, até mandar um abraço pro meu filho, pro meu esposo, que estão ali, e a equipe, né? Toda a equipe de sonoplastia, que estão fazendo a obra ali no bairro Primavera. Hoje, né? Hoje vai ser a Cruzada Evangelística, né? Às 19 horas, lá no Primavera. O pastor Almeida, né? Antônio Almeida, que é o pastor ali da Nova Pirapora e é o gerente de missões, né? Da Assembleia de Deus, junto com a missionária Geila, Giovana, sua filha, são uma bênção, né? Do Senhor, são instrumento ali da obra do Senhor. Então, ali no bairro Primavera, você que é do bairro Primavera, hoje à noite, né? Logo mais, às 19 horas, vai acontecer a grande cruzada ali, o grande culto ali. Então, você é um convidado muito especial. Vá, leve sua família, né? Se você tem uma necessidade, às vezes a gente só procura Deus para pedir, mas a gente precisa agradecer, né, Dora? Então, se você não tem uma necessidade, vá agradecer, meu querido, porque você não tem uma necessidade, né, Dora? Mas todos nós temos, nós somos carentes, né, da presença do Senhor, e é pela presença do Senhor, é a misericórdia do Senhor que faz com que nós não sejamos consumidos, né? Nós vamos para apoio cultural. Então, nós vamos para o apoio cultural e a gente volta logo mais em nome de Jesus. Os louvores que você quer ouvir, tocam primeiro aqui. Tá falado, né? Vamos tirar aqui. Estou entrando em contato com eles para ver se eles querem participar ao vivo, mas não está atendendo. Tem algum recado? Para participar aqui? A gente poder falar. Depois, 4. Você quer que eu fale um pouco da violência doméstica aqui? Vamos fechar? Vamos fechar aqui falando sobre ela. E aí a gente já inicia. A irmã Patrícia está falando aqui, por que vocês não falam sobre maldição, quebra de maldição? Aí vocês querem ter o próximo programa. Apoio Cultural, Se for o caso, Rádio Vale FM. irmã Patrícia, tá?
Frutaria e Lanchonete Brasil, do irmão Fernando. Quem conhece, não discute. A Lanchonete Frutaria Brasil, do irmão Fernando, oferece o melhor para a sua clientela. Frutas e verduras pelo menor preço da cidade. Lanches rápidos. Visite e leve para casa. Laranja, maçã, pera, uva, melancia, ovos e muito mais. Seja qual for sua necessidade, a Lanchonete Frutaria Brasil, do irmão Fernando, tem Rua dos Claros, número 2005. Lanchonete Frutaria Brasil, do irmão Fernando. Saúde pra valer. Internet de verdade, toda estabilidade. Tem outra net, Então é como se você tivesse. tem outra net, qualidade que a gente merece. Falei da Ultranet, você quis. Agora tu navega muito mais feliz. Quando eu falei da Ultranet, você quis. Vem pra Ultranet. Chame a gente no WhatsApp 38 Participação de Maria de Jesus, tá? 5405. Você ultra conectado. É sua sogra, né? Pra pedalar ou trabalhar. Tem uma mensagem também da minha amiga aqui, Eloy. Na Gilberto Manda. Bike. Lá tem peças, acessórios, sei que lá vou encontrar. Na Gilberto Bike. Eu falo assim de casa, mas Lá é o melhor lugar. Gilberto Bike, em Itapora, 3741-3427. Qualidade hoje, cliente sempre. Gilberto Bike. A Cantina da Neide tem as melhores delícias pra você. Temos marmitex, pratos feitos e marmitas, caldão, canjica, porções de fritas de carne e peixes, jantinha e o mais delicioso cachorro quente da cidade. Ainda fazemos serviço de buffet. Ligue agora, teleentregas 38 99987 2665 ou venha até a Cantina da Neide, na Rua Eufigênia Araújo Soares, 206, no bairro Bom Jesus. Cantina da Neide. 104,9. Um amor de rádio. Você está ouvindo o programa Para Elas, um bate-papo sobre a influência da mulher cristã na sociedade. Aleluias, voltamos. Nós temos recadinho, né? Temos. Vamos ouvir uma pessoa muito especial. Chama ela aí. Dona Maria, eu chamo ela de Dona Maria. Bom dia, Cristiane, a paz do Senhor para vocês aí da Paz do rádio. Senhor, minha amada. Deixa eu te falar, manda um alô aí pra Laura, lá em Ponte Chique. Ela e a Alessandra. Ela tá na casa de Alessandra, lá em Ponte Chique. Já tem umas 2 semanas que ela tá lá. Ela tá te ouvindo, viu? Manda um alô pra ela. Tô na Vale, tô com Cristo. Vocês são bênção. Amém. Estou aqui na escuta. Glória a Deus, minha sogra amada. Um abraço para Laura. Laura também é tia do meu esposo. Tá ali na casa de Alessandra. Alessandra, esposa do pastor Valdir, que agora é pastor lá de Ponto Chique, né? Que Deus abençoe você, Alessandra, toda a sua família, seus filhos, seu esposo. Vocês são bênção. Laura, minha amada, eu te amo, você sabe disso. Você é muito especial na minha vida. Um abraço também para Patrícia, que deu... A Patrícia tem um áudio? Vamos ouvir então um áudio, Patrícia. Oi, irmã, aqui é a Patrícia. Por que vocês não falam aí no programa sobre maldição? Quebra de maldição. Uma opinião. Uma dica, né? É, nossa uma irmã dica, Patrícia. obrigada. A gente precisa, viu? Pode trazer temas, dar sugestão pra gente de temas que a gente vai falando sim. Quebra de maldição é um assunto muito complexo, né? Mas a gente tem aí pessoas abençoadas, cobertas, né? A gente tem cobertura espiritual. É verdade. Né? Então a gente consegue sim, por meio da nossa mamãe Rita, já convidada aqui, né? Para estar falando aí sobre esse tema, né? Então, muito obrigada, viu, irmã Patrícia, por ter dado essa sugestão pra gente. Irmã Miriam também.
Mirene está ligadinha. Jesus abençoe nossas irmãs. Deus abençoe. Elaine, minha amiga, ela colocou ali no Face: Cris, você é testemunho vivo de Deus. É verdade, minha amiga, ela tem me acompanhado aí desde o início da minha conversão, que nós éramos a Casa da Bênção. Então, a Elaine é uma irmã para mim, é uma amiga e irmã. A palavra de Deus fala, né? Jesus fala que existem amigos que são mais íntimos que irmãos, né? Elaine é uma amiga, que é uma irmã, né? É uma bênção na minha vida. E eu lembrei aqui, falando com Dora, falando das maravilhas que Deus tem feito, né? Quando a minha filha Isabela hoje tem 10 anos, quando a minha filha tinha 7 meses, irmão Osvaldo, eu fui levar meu avô num escritório de advocacia de um amigo nosso. E aí, Isabela tinha 7 meses, eu deixei Ricardo na casa do meu avô, peguei meu avô, né, e levei. E na minha cabeça eu tinha deixado Isabela também na casa da minha avó, com a minha avó. E aí nós ficamos nesse sol de Pirapora com o carro fechado. E aí nós ficamos quase 1 hora dentro do escritório. E eu lembro que ele me perguntou assim, Ricardo me perguntou: Cris, e os meninos? Eu falei, Ricardo, e eu olhando a foto dos meninos dele, né, nos quadros. E eu falei, não, tá com vó. Deixei lá com vó, Isabela e Ricardo. Quando eu saio do escritório, eu escuto um choro. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Dora falou que o chão caiu, né, Dora? O chão fugiu, minhas pernas, eu chego a arrepio, minhas pernas tremeu. Eu esqueci Isabela no carro. E aí eu falava assim, e aí eu não tive nem condições de dirigir. Aí o Ricardo, né, me levou, deixou meu avô na casa dele e me levou para o hospital com a Isabela. E aí eu desesperada, né, Isabela estava toda molhada, tirei a roupa dela todinha e ela chorando, com 7 meses. E aí quando eu cheguei na Unimed, aí tinha, não sei se era um sargento, estava com a esposa no mesmo quarto. E eu cheguei e falei, doutora, eu esqueci minha filha no carro. Aí ela virou numa tranquilidade, numa paz. Ela falou assim, você já tem filho, né? Eu tenho. Mas o que tem a ver? Ele tem quantos anos? 7 anos. Ela falou, é normal, mãe. Eu falei, não, doutora, normal é esquecer coisa, gente. A gente não esquece, não. Aí ela foi me explicar que é porque a gente anda no automático. E o meu cérebro já criou uma rotina. E Isabela não estava dentro dessa rotina. E aí ela explicou, né, que era normal, que era comum. Eu falei, nessa hora não passa ninguém para chamar a polícia, né, que fosse eu presa, mas que a minha filha fosse salva. Então eu vejo a mão de Deus ali naquele momento, né? Quantos casos a gente tem visto na TV. Eu lembro de um delegado, acho que foi em São Paulo, que a esposa levava a filha, né, para a escola todos os dias. Aí no dia que a esposa não pôde, a esposa pediu ele para levar. Aí falou, amor, você leva a menina, deixa na escola. Isso na parte da tarde. E ele, não, pode deixar, bem, vou levar. O que ele fez? Foi para a delegacia. Ele era policial civil, não lembro se era delegado. E aí ele foi para a delegacia. Aí quando foi dando 5 horas, né, o horário de buscar a menina, ela mandou mensagem. Amor, você vai buscar ou você quer que eu busco? Que o chão dele caiu, Dora. Ele lembrou que ele não tinha levado a criança. Quando ele chegou no carro, a criança estava morta. Meu Jesus. Então, eu vejo a mão de Deus em tudo na minha vida, sabe? Os milagres que Deus tem feito em cada detalhe na minha vida. Hoje era para minha filha não estar aqui. Hoje era para o meu filho não estar aqui. E eu estou contando isso é testemunho, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que testemunhar.
os feitos que Deus faz em nossas vidas. A gente não pode ficar calado, porque é por meio do nosso testemunho que outras vidas serão salvas, serão alcançadas. Né? Então, a gente, às vezes, Deus dá pra gente uma bênção tão grande e a gente fecha a boca e guarda e fica com essa bênção. Isso é errado, porque se Deus fez, né? O que o cego fez quando viu? Ele saiu correndo, saiu contando falou para todo mundo. Que Jesus fez, saiu falando para todo mundo. E por que a gente cala a nossa boca, né? Deus tem feito tantas maravilhas em nossas vidas. E eu não estou falando de algo grande, igual Deus fez na vida de Isabela, né? Curando, trazendo, salvando a vida de Isabela e a de Ricardo. Mas nos mínimos detalhes, Deus tem cuidado do seu povo. E a gente precisa testemunhar, né, Dora? É verdade. Às vezes nós, né, deixamos a desejar. É verdade. Nós não agradecemos a Deus por tudo quanto Ele nos tem feito. Porque às vezes a gente pensa assim, é só uma dor de cabeça. Sim. Eu já falei isso na congregação lá do Sagrada Família. É só uma febre. Às vezes Deus está te livrando de um AVC. É verdade. Às vezes Deus está te livrando de um infarto. E a gente fala assim, não, meu, de Deus para ter misericórdia, minha cabeça está doente, de Deus para ter misericórdia. E Deus tem misericórdia da dor de cabeça mesmo. Fica com aquilo pra gente. Muito testemunho, né? Eu assim tive uma experiência, Cris, muito interessante e que me alertou um pouquinho. Uma parente minha, ela de vez em quando ela reclamava que estava sentindo aquela dor no peito, sabe? E ela achava que seria gases, né? Porque a gente acaba falando assim, aquela dorzinha incomodando. Aí eu falei, vai consultar. Orientei ela foi consultar. Fez os exames que precisava fazer, que o médico pediu. E tudo tranquilo. Ela falou, não, tá tudo tranquilo, tio. Não é nada. Passou-se alguns... Acho que chegou a meses. Nossa. Nós estivemos no culto e o irmão que estava pregando virou para ela e falou assim, Deus está limpando as suas veias. Aí eu, como trabalhando na área de saúde, sabe aquele gelo que você sente? Você sabe o que da tá alma, falando, né? que você, assim, na hora você vê aquilo acontecendo, porque foi realmente, né, algo que ele não sabia. Era uma coisa que entre eu, ela, a mãe dela, que a gente comentou, né, que ela conversou com a gente que estava tendo sintomas, foi no médico, consultou e não tinha nada. Mas havia alguma coisa e Deus estava entrando com Deus providência. estava entrando com providência. Então, assim, nós precisamos ser gratos a Deus por tudo e deixarmos de sermos essas pessoas egoístas. É verdade. Né? E anunciarmos que Cristo, Ele pode sim intervir na sua necessidade. Pode. Independente do tamanho que ela seja. Você pode estar achando que ela é pequena demais, Deus pode entrar com providência. Deus pode entrar. Se você vê que ela é grande demais para você suportar, entrega nas mãos do Senhor, que Ele vai entrar com providência. É verdade. E Jesus ainda salva, Jesus ainda cura e Jesus ainda liberta. Jesus continua fazendo milagre, Jesus continua presente. A palavra de Deus fala, né? Aonde estiveres 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. E eu creio que Deus ainda usa a boca de pessoas aqui na terra, Dora. Com certeza. Deus ainda usa, às vezes, alguém que você não conhece e fala algo para você que está só no você e Deus, só no seu íntimo. É verdade. E aí você passa a acreditar, porque nós somos muitos Tomés, né? Existem muitos Tomés. Às vezes a gente só acredita vendo, né? E às vezes, mesmo vendo, a gente ainda não acredita. É verdade. Né? Porque duvida, né? Hoje existe uma cegueira espiritual, né? Muito grande. Hoje há uma dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo. Mas isso,
a gente, lá em casa, Deus tem permitido a gente usar como estratégia um devocional após o almoço, porque à noite eu estou fazendo faculdade, não dá. De manhã, a Alexandre hoje trabalha o dia todo. Deus me permitiu dar um descanso, né? Eu não estar trabalhando agora, estar em casa com os meninos. Mas a Alexandre não está. Então, Deus, né, Alexandre, colocou no coração de Alexandre a gente fazer um devocional depois do almoço. Então, todo dia depois do almoço, Isabela lê uma palavra e fala da palavra. Ricardo lê e fala, Alexandre e eu. Então, assim, e eu vejo como Deus tem agido, sabe, Dora? Como Deus tem falado. E como, gente, eu que eu estava falando com eles, ontem a gente falou sobre a mentira. Como a mentira nos afasta de Deus. Porque o pai da mentira é o diabo, né? A gente até fugiu um pouquinho aqui de Abigail, mas o pai da mentira é o diabo. Então, se você mente, a mentira, ela pode até dar um ar, né, de descanso, no sentido ali de você não ter um problema, mas ela não produz frutos. Porque o que não produz frutos, o que Jesus faz? Arranca e lança no fogo. Porque Deus é Deus de verdade. E Deus não aceita que ninguém vá para o céu com pecado, com manchas, né? Então é preciso que a gente deixe para trás esse velho homem, aquele que mente, continua mentindo, diz que se converteu e continua mentindo. Então o velho homem ainda está nele, e ele achando que ele está como novo homem, né? Ele achando que está abafando, a mulher achando que está abafando, mas está ali falando mal da vizinha, está falando mal. Ô, meu querido, eu vou falar porque... E não vou pedir desculpa, a irmã Gisele me ensinou, não peça desculpa quando Deus manda você falar. Porque a palavra de Deus, se Deus manda, a gente precisa falar, né? E aí, às vezes, a gente está aí falando mal, do vizinho, às vezes, a própria irmã da congregação, está ali abraçando, aí chega em casa, começa a falar mal da irmã, que a irmã não ajuda, que a irmã não faz isso, que a irmã não faz aquilo. Entrega para Deus, minha amada. Sabe? Se tá pesado, se tá se sentindo injustiçada, entrega para Deus. Porque é Deus quem vai agir. Né, Dora? Verdade. E a questão é a seguinte, Cris. Eu, assim, lendo a história de Abigail, eu observei que se Nabal, ele era um homem que ficava mais, né, com os amigos, em farras, Abigail, ela ficava só. Verdade. Então, ela tinha as suas necessidades e não era assistida. Sim. Né? Mas mesmo assim, mesmo na ausência do seu esposo, ela se permaneceu firme no Senhor. Ela permaneceu firme a ponto de deixar para Deus resolver o caso dela, a situação dela. Que como mulher, eu imagino que muitas das necessidades dela não eram assistidas por Nabal. Por ele ser um homem tolo, um homem sem juízo. Mas Deus foi tão bom na vida de Abigail que, olha só, quando ela chega e pede clemência, pede, né, pro rei Davi, e ela muda o cenário, né, da sua família, ela muda o cenário, muda a história que era para ser, né, de morte, e ela muda com a sua atitude. E a recompensa que ela recebe, Cris, eu acho tão lindo, porque assim, ela não pediu isso para Deus. É verdade. Né? Ela só pediu para Davi, né, ter misericórdia. Né? Para Davi não levar em conta as tolices de Nabal, o ato de Nabal. E quando ela entrega
todos aqueles mantimentos para Davi e se ajoelha aos pés de Davi, mostrando humildade e reconhecendo Deus na vida de Davi, Davi a despede, ela volta para casa. Toda a sua casa, ela é, né, abençoada. Mas só tem uma coisa, que aquele que era tolo, somente ele recebeu, né, o que ele precisava receber. Precisava. Eu ia falar merecia. Precisava, porque Precisava, se a gente for analisar, né, a história em si, era para toda a família dele ser exterminada da face da terra. E quando Abigail tem essa atitude de mudar, né, de se humilhar, de pedir clemência, em momento algum ele abraçou a atitude de Abigail. A gente for analisar os textos direitinho, em momento algum ele abraçou. Eu imagino que ele deve ter até brigado com ela por ela ter feito aquilo. Coitada. Eu imagino, porque ele ficou doente, foi vários dias. Deus ainda deu a oportunidade dele se, né, dele se arrepender. Ele ficou na cama durante vários dias. Coração duro, né? Coração duro. E mesmo com as atitudes de Abigail, ele não quis reconhecer, né, Deus na sua vida. Porque eu acho que, em primeiro lugar, ele precisava reconhecer Deus na vida dele. Porque quando, através de Abigail, Deus poupou a vida dele, ele precisava reconhecer Deus na vida dele. E ele não reconheceu. Então, Nabal morre e Deus dá uma recompensa para Abigail. De mulher, de tolo, sem juízo, Abigail passa a ser rainha do rei Davi. Honrada, né? Honrada, foi honrada, né? E além de ser, né? Além de Davi chamar ela e casar-se com ela, ainda teve um filho com ela, criado. Então aí a gente vai ver que as promessas de Deus nas nossas vidas vão se cumprindo. Vão se cumprir na medida em que eu me achegar a esse Deus. Aquela Fabiana falando. Há momento em que eu, entendeu, me colocar na posição que esse Deus requer. Às vezes é difícil? Às vezes é difícil, mas não é impossível. Dora, a Fabiane, ela fala aqui, muito interessante a reflexão dela. Imagina o conflito interno dela antes de colocar em prática a sabedoria que vem de Deus. Deus é maravilhoso. É verdade, é isso, Fabiane. E a gente fala, quando Fabiane fala desse conflito interno, Dora, eu vejo quantos casamentos estão vulneráveis no dia de hoje. Eu tenho certeza que a Abigail, né, quando a gente lê o texto ali todo, ela sofria uma violência doméstica, né? Ela sofria a violência psicológica e a violência moral, porque ele não dava ouvido e não dava valor ao que ela falava, né? E aí a gente entra, antigamente não tinha, né? Não existiam essas leis específicas para a mulher. Mas não existia, entre aspas, porque lá em Éfesos 5, a partir do 25, lá fala: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, olha o que a palavra de Deus fala lá em Éfesos,
né? Para os maridos amarem as esposas como se fosse a própria carne dele, porque a gente não quer se machucar. Quem é que quer ficar com fome e morrer de fome? Ninguém quer. Quem é que quer vestir mal, todo maltrapível? Ninguém quer. Então, olha só o que Paulo vem falar ali. Paulo, né, de Éfesos, vem falar ali sobre como o marido deve tratar a esposa, né? E aí, se os maridos, os homens, né? E também a esposa tem que ter sabedoria, porque a gente sabe que tem que ser ambas as partes. A esposa também tem que amar o marido, né? Da mesma forma, com o mesmo cuidado. Mas aqui é porque Deus colocou o marido, né, como cabeça da casa. E aí, aquele marido insensato como Nabal, como que Abigail vai seguir um homem daquele? Vai seguir um conselho de um homem que não é sábio, que não serve a Deus, né? Então, a gente está falando aqui sobre a vulnerabilidade no casamento. É necessário que o marido, ele entenda. Nós vamos de apoio cultural? Pode concluir isso. Posso concluir? Obrigada. Então, para concluir, para a gente ir para o nosso apoio cultural, é necessário que os maridos coloquem-se na posição dentro da família. O marido é o marido. O líder, né? O líder. Ele não é a esposa. Ele não é o filho. Tem filho que está mandando nem pai nem mãe. Tem esposa que não deixa o marido nem abrir a boca. Às vezes ele está no púlpito e ela está lá sentada, só com um olhar ele já sabe o que ela quer falar. Ele sabe quem que chama, quem que não chama, que se ela não for com a cara da mulher. Oh, Deus santo, tem misericórdia. Vamos para o apoio cultural. Faz um copo pra mim, por favor. Apoio cultural, Rádio Vale FM. Dicas de saúde. Oferecimento. Farmácia e Drogaria Pirapora. 3740-2344. Vê se Gisele quer participar com você ao vivo. Ela pediu um abraço, ela falou que tá agarrada. Agora em seu rádio. Ela pode ligar, participar. Você trouxe o cabinho pra cá pra gente colocar o vivo. Eu acho que ela tá agarrada. Maravilhosa sabe que o verão pode ser uma temporada complicada, já que é preciso lidar de forma mais intensa com a produção excessiva de brilho. Quer saber como manter a pele sequinha e saudável, mesmo nos dias mais quentes? Não lave o rosto com água quente. Use água micelar pela manhã. Use protetor solar. Não use produtos que contêm álcool. Use maquiagem leve. Deus está abençoando. Dicas de saúde. Olha só, gente, Sempre eu não que vou sua ler. saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois, deixa a receita aos cuidados da Farmácia e Drogaria Pirapora. A segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Farmácia e Drogaria Pirapora. Contato 3740-2344 ou ainda 99819-9260. Avenida Bonifácio Machado de Miranda, 266, bairro Nova Pirapora. Farmácia e Drogaria Pirapora. Nós cuidamos da sua saúde. A Associação Comunitária e Cultural Jeruel realiza atendimentos a crianças, adolescentes, jovens, mulheres, adultos e idosos que estão em situação de vulnerabilidade. A Associação Jeruel conta com o apoio de especialistas em diversas áreas, como assistente social, psicólogo, pedagogo, analista de sistemas, músicos, técnicos em enfermagem, administradores de empresas, entre outros colaboradores, voluntários que compõem o seu corpo técnico. A associação vem há mais de 3 décadas desenvolvendo projetos sociais importantes que ajudam a transformar vidas. Venha fazer parte também desse time que trabalha em defesa dos direitos sociais. A Associação Comunitária e Cultural Jeruel, Rua Paraíba 502, bairro Santo Antônio, Pirapora. Telefone 3741-1868 ou 99948-1950. Essa rádio tem ajudado tanta gente, você nem imagina.
Anuncie com a gente. Anuncie na Vale FM. Temos os melhores planos para a sua publicidade. Além de um profissional preparado para auxiliar na criação do seu texto e gravação do seu comercial. Faça já o seu orçamento pelo telefone e WhatsApp 389-8408-0063. Solicite o nosso representante. Teremos o maior prazer em te atender e tê-lo como parceiro apoiador. Rádio Vale FM 104,9. Dona Vale, essa ideia aí, pode falar. Para as pessoas gravar até 2 minutos. As melhores delícias para você. Temos marmitex, pratos feitos e marmitas, caldão, canjica, porções de fritas de carne e peixes, jantinha e o mais delicioso cachorro quente da cidade. Você entendeu isso aqui? Ainda fazemos serviço de buffet. Ligue agora, teleentregas é o segundo no ranking. 99987-2665. Vale, a segunda no ranking. Essa é do Brasil todo? Essa é do Brasil todo. No Brasil todo, a classificação geral, em todo o Brasil. De rádio comunitária? Rádio comunitária. Nós estamos em 2.422 lugar, né? Quartas e sextas-feiras, de 13 horas às 14 horas. Em Minas, programa Encontro com Deus. A apresentação. Nós estamos entre as 265 rádios. Igreja Assembleia de Deus Santa Geração. Segundo lugar lá em Pirapora. Como classificado, nós estamos em 75º lugar comunitário. Flashback, a gente roda a música Flashback. Em segundo lugar em Pirapora, como assim? Só existe uma vaga, uma rádio comunitária? Não, mas tem outras rádios. Produtos de qualidade com ótimos preços. Toda quinta-feira temos reposição de verduras e frutas fresquinhas. Além disso, temos carvão. E mesmo assim, nós estamos em segundo lugar, comunitária, concorrendo com a 98 e com a rádio Clube FM. Chama no Zap e confira as nossas ofertas. 99104-8977. Ou venha nos fazer uma visita. Rua Professor Alzira Ferreira 202, no bairro Cidade Jardim. Hortifruti Preço Bom. Os melhores preços você encontra aqui. 104,9. Um amor de rádio. Você está ouvindo o programa Para Elas. O último bloquinho de vai ser música, tá? Na hora que fizer, vocês vão encerrar, tá? Na hora que fizer, vocês vão fazer a oração pra gente entrar com a música finalizando, tá? Mais ou menos 5 minutos, 8 minutos vocês oram pra encerrar, tá? Depois da noite vem um novo dia. Aleluia. Glória a Deus. Cris, a gente pode estar, né, em situações que aos olhos humanos não tem, né, não tem resolução, não tem como a gente sair daquela situação. Mas Deus, Ele é maravilhoso quando nós colocamos nas mãos do Senhor. Ele muda a história, né? Ele muda o cenário. E foi isso que aconteceu na vida de Abigail. Deus mudou a história dela. E é isso que a gente precisa, né, Dora? Buscar de Deus esse entendimento, essa sabedoria, né? A palavra de Deus fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. É verdade. Né? E é a razão, então a gente precisa buscar no Senhor. E aí, Dora, pegando um gancho, né, de Abigail, de como que ela não era vista como mulher, não era valorizada pelo seu esposo, né? E aí, a gente falando da violência doméstica, que muito provavelmente ela sofria o texto bíblico, só por falar que ele só sabia ficar com os amigos e bebidas, já nos dá a entender que ela era uma mulher solitária. E uma mulher carente, né? E aí, a gente falando aqui sobre, aproveitando que esse mês de agosto faz 17 anos da Lei Maria da Penha, né? Que é uma lei específica para mulheres, né? E aí, a mulher, vamos falar um pouquinho dela bem rápido e enfatizar mais sobre as violências, né? E quando procurar e a quem procurar.
Maria da Penha Fernandes, de Fortaleza. Ela, farmacêutica, bioquímica, se formou na faculdade, né? E aí, de farmácia bioquímica na Universidade Federal do Ceará. Ela, como que aconteceu a trajetória dela? Ela casou com Marco Antônio Herédia Viveiros, que era um colombiano. E aí, ela começou, é claro, a violência doméstica, ela é um ciclo, né? Ela é um ciclo. E aí ela viveu esses ciclos. Como que funciona? Ele tá tudo muito bem no casamento, daqui a pouco ele começa a ficar estranho e aí começam as ofensas, né? E aí das ofensas vêm as agressões, seja física, psicológica, patrimonial, nós vamos falar aqui agora sobre elas. E aí ela sofria agressão física. Aí daqui a pouco ele, entre aspas, se arrependia, levava flores, que é o ciclo, a fase da lua de mel. Aí ela acreditava, não, ele vai mudar. Aí o ciclo voltava de novo, né? Demorava pouco tempo. E quantas famílias têm sofrido, quantas mulheres têm sofrido violência doméstica. E hoje, Dora, não são só mulheres, a partir de 16 anos já tem denúncias de adolescentes sofrendo violência doméstica, né? Então, doméstica e familiar, tá? Quando a gente fala que violência doméstica e familiar, não é só esposo contra esposa, né? Hoje incluiu irmão contra irmã, isso tudo entra como violência doméstica e familiar. E aí o ciclo da violência tem o aumento da tensão, o ato da violência, o arrependimento e o comportamento carinhoso, que era o que ele fazia com ela. Até que em 1983, no ano que eu nasci, em 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de Marco Antônio Herédia Viveiros. O que ele fez? Ela estava dormindo. E aí ele fingiu, né? Falou para os policiais que foi um roubo, né? A pessoa entrou dentro lá da casa, tentou roubar. E ele deu um tiro nela pelas costas. E aí ela ficou paraplégica. E quando ela ficou paraplégica, ela ficou no hospital, né? Por alguns meses e tal. E quando ela voltou, é claro que ele, né, com 1000 promessas de que tudo iria mudar. E quando ela voltou, o que ele tentou fazer? Ele tentou matá-la debaixo do chuveiro, eletrocutada. Ele forjou um problema lá no chuveiro para que ela tivesse um choque elétrico, né? E morresse eletrocutada. E aí, nesse momento que ela acionou a família, que a família foi crucial para que ela esteja, né, hoje, estivesse viva para poder contar a história. Que a mãe pegou as filhas, né, eles tiveram filhos, pegou as filhas e saiu de casa. Naquela época e até hoje é considerado como um abandono, né, do lar. E aí ela fizeram o boletim de ocorrência. Naquela época era como crime comum, né? Não existia uma lei específica. Hoje é feminicídio, né? Entra nessa lei, tentativa, né? E aí que ela pegou e conseguiu. E tentando aqui no Brasil, não conseguia até que ela mandou uma carta. E aí, na Convenção Interamericana, que eles pegaram e puniram o Brasil. O Brasil foi punido por causa da carta que ela enviou, contando, né, do que foi feito e que o Brasil nada fez para poder protegê-la. Né? E aí, a partir daí foi criado, né, por isso a Lei Maria da Penha, dado o nome, né, a Lei 13.000, me fugiu aqui agora, peraí. Mas aí ela pegou e veio, e por causa, né, da história dela, que aí surgiu essa lei, que hoje
ajuda as mulheres aí. Então... E às vezes, Cris, as próprias mulheres, né, vou dizer assim, nós não nos atentamos a essa história, por como que isso, né, surgiu. Que às vezes até as pessoas falam assim, agora é tudo Maria da Penha. Sim. Mas nós precisamos nos inteirar do assunto para que nós entendemos o porquê daquilo ali, entender como que aconteceu com ela, pode acontecer e está acontecendo, infelizmente, com muitas mulheres. Sim. E muitas estão sendo coniventes com isso. Então, assim, é um direito, né? Uma proteção que a mulher tem, mas ela precisa de agir. De agir. Ela só conseguiu ter, né, uma mudança, conseguir viver depois que ela realmente saiu daquela situação. Daquela situação. Porque ela estava naquele ciclo em que tudo, o perdão, perdoava e voltava. É verdade. E sempre dava uma chance, sempre tinha uma nova esperança de que tudo iria mudar. É verdade. A lei é a 11.340, de 7 de agosto de 2006. Então, fazendo 17 anos... Aí a gente dando uma pincelada sobre os tipos de violência. Violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. A violência física, ela é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. Espancamento, atirar objetos, sacudir, apertar os braços, estrangulamento ou sufocamento, lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo, tortura. Então, prestem atenção, se atentem a estes tipos, né, de que pode estar acontecendo com você, mulher. A violência psicológica, Dora, que para mim ela é uma das que mais acontecem e que às vezes a mulher nem percebe que acontece com ela. É considerada qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Tipo, ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, proibir a mulher de estudar, de viajar, de falar com amigos e parentes. Vigilância constante, quer saber onde a mulher foi, tá toda hora mandando mensagem no WhatsApp, tá onde você tá, o que você tá fazendo. Perseguição contumaz, insultos, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir. Você só vai na casa da mãe e olhe lá. E se falar demais, nem na casa da mãe vai mais. Né? Quantas mulheres já ouviram isso e continuam ouvindo? Tirar a liberdade de crença. Você não vai naquela igreja, não. O que você vai fazer naquela igreja? Você não precisa de igreja, não. E proíbe a mulher, né, de praticar a crença dela. Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade. Olha só a gravidade. E quantas mulheres estão sofrendo isso, irmão Osvaldo? Quantas mulheres estão passando por isso? Eu era assim. Sério? Olha só. Ó, violência sexual. Trata-se de qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Estupro. Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa. Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar. Forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação. Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. E a violência patrimonial.
que é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Controlar o dinheiro da mulher. A mulher trabalha, mas não tem direito nem de pegar no próprio dinheiro. Deixar de pagar a pensão alimentícia, porque a mulher está trabalhando. Aí o bonito fala assim, não, eu não preciso pagar a pensão não, porque ela trabalha. Né? E esquece que na hora de fazer foram 2, né? É difícil. Destruição de documentos pessoais, furto, extorsão ou dano, estelionato, privar de bens, valores ou recursos econômicos, causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste, panela, tudo isso é violência patrimonial. Às vezes tem a mulher que gosta tanto, né, de uma panela, gosta tanto de um móvel, gosta tanto de um objeto, o homem vai lá só para causar repulsa da mulher, vai lá e pá, e quebra, né? Então isso é uma violência patrimonial. E a violência moral, que é considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Acusar a mulher de traição, né? Você tá saindo para me trair, é para isso que você serve, você só sai para isso. Emitir juízos morais sobre a conduta. Ah, você tá fazendo isso aí porque é sem vergonha. Mulher sem vergonha que faz esse tipo de coisa. Fazer críticas mentirosas, né? É para isso que você presta. Ó, você não presta nem, não sabe nem ler. Fazer uma crítica mentirosa, você não presta para nada. Expor a vida íntima da mulher. Tem quantos homens, né, que para se vingar da mulher, vai lá e começa a expor a vida íntima da mulher, seja falando para os amigos, né, seja por vídeos, que hoje só Jesus na causa, né? Hoje o povo tem um hábito agora de até filmar o que faz intimamente, né? Aquilo que tem que ficar entre 4 paredes, agora está sendo aí, né, exposto para todo mundo ver. Rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole, né? Colocar em dúvida a índole da mulher. Às vezes a mulher até acredita, ou ela fica confusa mesmo. Será que eu sou realmente isso que ele está falando? Porque desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir. A mulher, eu falo que a mulher pode estar com a roupa que ela tiver, ninguém tem o direito de ir lá e fazer qualquer tipo de violência contra ela, né? Aqui a gente não está querendo julgar, nós não estamos aqui na condição de juízes, né, Dora? É verdade. Para poder julgar a conduta, a vestimenta de alguém, cada um sabe de si, né? Somos todos maiores de idade. Cada um tem os seus valores. Nós temos mensagem aí? Temos uma participação aí? Antônio Barroso. O pastor Antônio Barroso. A paz do Senhor, meu pastor. Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos os amados ouvintes da 104,9. Um abraço especial aí para essas varoas valorosas aí que estão fazendo essa programação abençoada aí no sábado pela manhã. E Deus possa vos abençoar, vos dar graça a cada dia para continuar aí levando a preciosa semente que é a palavra de Deus, que é o evangelho cristocêntrico. Esse evangelho que liberta, que cura, que restaura e que conduz à vida eterna. Deus abençoe a todas as irmãs, a todos os ouvintes. Estou na vala, estou com Cristo. Amém, meu pastor. Uma bênção, pastor, que faz o programa com o pastor Rocha também, né? Uma bênção. Uma bênção. E que Deus continue te abençoando, continue orando por nós, né? Nós somos carentes da sua oração. Ô, Cris, vou te lembrar aqui o nosso tempo. Ele já está fechando, então vamos finalizar, né? Que irmão Oswaldo já está aqui, pode fazer a oração. Esse tempo não foi convertido. E aí a gente finalizando sobre a questão da violência doméstica, não se cale. Se você está passando por algum tipo de violência, né? Procure ajuda.
Às vezes a mulher tem vergonha de contar para a família, Dora. Né? Procure um amigo mais próximo. Não tem um amigo, é da igreja, porque as pessoas da igreja, infelizmente, também passam por isso. Procura a liderança, sabe? Procura alguém que você tenha o conhecimento. Ligue, diz que 180, que é o canal, né, dos direitos humanos. Mas não fique calado, não fica nessa situação, porque é só você que pode mudar essa situação. Maria da Penha, ela sobreviveu para contar porque ela saiu da casa. E não se engane achando que isso nunca pode acontecer com você. Achando que o homem não tem coragem de matar. Não se engane achando, pelo amor de Deus, não se engane, porque qualquer pessoa está sujeita a isso. Cris, eu gostaria que você deixasse bem claro para os nossos ouvintes, que a nossa irmã Cris hoje, ela não está falando como locutora. É verdade. E sim como assistente social. Então, para o amado ouvinte entender que tem uma base, né, na lei, para vocês entenderem que tem alguém para ajudar. Verdade. Existe um amparo, um amparo, né? Que às vezes eu não consigo abrir com a minha família, mas Sim. hoje tem CRAS, hoje tem CRAS, hoje tem o PSF, tem muito tem o Centro de Referência da Mulher, que eu não me recordo o endereço, o nome da rua, mas tem um correio. Aí tem, na esquina do correio, tem uma loja de bicicleta. Isso. É aquela ruazinha daquela loja de bicicleta, ao lado de um lugar onde vende gás e água. Então, lá tem psicólogo, lá tem apoio jurídico, lá tem assistente social, sabe? Procure ajuda. E Cris, finalizando, nós estaremos orando por sua vida. Orando pela sua vida. E crendo que no próximo sábado estaremos aqui novamente. Ô Dora, e se a pessoa ainda tiver não quiser contar para alguém, pode mandar mensagem para a gente, né? Que a gente vê uma forma de ajudar, como assistente social aqui a gente está falando, né? Pode ligar no 38, 997 57 83 48. Que aí a sua mensagem vai chegar até mim, eu como assistente social, tá? Tô falando como assistente social agora, não como locutora. Só não se cale, né? Denuncie. A sua vida depende disso, a sua liberdade depende disso, né, Dora? Então nós vamos orar para todos os ouvintes, agradecer, né, pela audiência de hoje, por cada um que mandou mensagem, por aqueles que não mandaram, mas que estiveram na escuta conosco até este momento. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Dora, ore por nós. Grande Deus, graças te damos por este momento que o Senhor nos concede, de estarmos, Pai, na tua presença. Senhor, meu Deus, peço a ti que o Senhor entra com providência na necessidade de cada ouvinte. Eu não conheço, mas o Senhor sabe. O Senhor está contemplando neste momento cada coração. E o Senhor sabe a necessidade de cada um. Espírito Santo, que venha consolar, que venha dar sabedoria, que venha dar coragem, que venha dar ousadia para essa pessoa. Eu creio, Pai eterno, que o Senhor escolheu esse dia para falar esse coração. E que em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos essas vidas e cremos que o Senhor fará maravilhas através delas. Em nome do teu Filho amado, abençoa cada um. Amém. Em nome de Jesus, amém. Até sábado que vem, se assim Deus nos permitir.